Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, você que é aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e nós estamos na AVA, que é a primeira parte da aula dupla 8, que seria a aula 15 e 16, na primeira parte da aula 15. Nós estamos agora, então, no período que é chamado o período interbíblico. Esse período interbíblico vai do cativeiro até João Batista. Ou talvez você poderia dizer de Malaquias a Mateus, considerando o aspecto bíblico, né, dos livros bíblicos. Então, o último livro é Malaquias e o primeiro é Mateus. Mas olhando do ponto de vista histórico, nós estamos falando do período do cativeiro, do fim do cativeiro, né? Então estaria ali Esdras, Neemias, até João Batista, quando inicia então o período chamado neotestamentário, que é o tempo de Jesus e a igreja. Esse período chamado interbíblico não teve nenhum profeta, né? Nenhum profeta. Nós vamos aqui também passando aos poucos, como nós temos o costume, a linha de tempo, para você ir lembrando, né, desses períodos bíblicos. Mas esse período, que foi o período chamado do silêncio ou interbíblico, não teve nenhum profeta reconhecido. Então houve um silêncio mesmo, e nem escritos. Houve escritos no sentido de interpretação. Foi nesse período até que nasceu os Talmud, né, com as escolas rabínicas. Inclusive a escola de Iliel e Shammá nasceu nesse período de silêncio. E muitos escritos foram feitos, mas nenhum deles foi reconhecido como o período, como um escrito inspirado por Deus, como os outros livros, que são aqueles livros do Velho Testamento. Então, esse é um período de silêncio até o tempo de Jesus. Nesse período, nós encontramos algumas realidades. Nós vamos voltar aqui para o período do cativeiro, só para lembrar, nessa parte, um pouco desse final, para entrar nesse novo período, que é o período de silêncio. Nesse período, então, nós temos aqueles 70 anos, mais os 140 anos, né? E aí nós temos mais 260 anos, que compõem os 400 anos considerados como período de silêncio. Vamos entrar primeiro na questão das 70 semanas que Daniel profetizou. Quando nós entramos nela, é lógico que nós entramos um pouco no ambiente escatológico, mas nós vamos apenas abordar de uma forma mais histórica, não vai ser doutrinária. Vamos só colocar alguns pontos históricos até para os seus estudos futuros escatológicos. Mas veja, essa ideia das 70 semanas de Daniel, ela teria uma consideração histórica do período do cativeiro até a vinda do Messias. Então, e o que seria 70 semanas? Na verdade, seria 70 vezes 7, né? Nós temos aí um período de 536 antes de Cristo até 0. Isso daria 536 anos. Se nós olharmos 70 vezes 7, dá 490 anos. Então, 536 menos 490 dá 46 anos. Então, parece que tem algo que não bate exatamente. Mas a verdade é que as contagens dos 70 anos tem muitas contagens, tem muitas propostas escatológicas de cumprimento de profecia. Não vai ser o nosso alvo aqui ser específico e nem determinar qual é a contagem correta. Nós só vamos aqui abordar historicamente propostas históricas desse ambiente que seria os 70 anos ou as 70 semanas de Daniel. Veja, ele ainda fala sobre a proposta de ter 69 mais 7. Aí nós poderíamos falar
62 mais 7, que seria 69. Então a gente poderia fazer umas contas aí também desses períodos, né? Então, que seria 536 menos 483, então nós estamos tirando uma semana, ou seja, 17, né, que seria a última semana de Daniel, ficaria 53 anos de diferença. Quer dizer, já houve aí uma diminuição, né, se faltar a última semana. O texto bíblico fala da saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém. A proposta do templo de Artaxerxes, isso ocorreu no tempo do 7º ano de Artaxerxes. Então nós vemos aí em Esdras, né, isso, quando ele emitiu o primeiro decreto. O 7º ano de Artaxerxes é agora estabelecido firmemente como 458 ou 457 a.C., com o retorno de Esdras em 457, e não em 458. Consequentemente, o primeiro ano do reinado de Artaxerxes, no cálculo judaico, começou o primeiro de Tisri, de 464 a.C. Então você vê aí algumas ideias, né, de 483 menos 457, que daria 26 anos. Ou 483 menos 464, que daria 19 anos, se considerar os 5 anos de erro do calendário gregoriano. Se você tiver dúvida, pare e depois anote isso, mas isso é uma abordagem mais para a questão escatológica. Então vamos continuar. Houve 3 ordens dadas pelos reis persas concernente à reconstrução de Jerusalém. A primeira foi em 536 a.C. por Ciro, a Zorobabel, para reconstruir o templo. Artaxerxes em 457 e depois ainda houve uma ordem em 444 a.C. dada por Artaxerxes para Neemias, para reconstruir o muro, uma vez que Daniel 9:25 fala particularmente da reconstrução das ruas e muro da cidade. Parece que a ordem de Artaxerxes é a que inicia 69 semanas. Mas há essa discussão dessas outras ordens. O texto bíblico diz a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A proposta de 444, dada por Artaxerxes para Neemias, para reconstruir o muro e a cidade, nós temos aí o Sir Isaac Newton, muito conhecido cientista, né, que foi um grande estudioso da Bíblia, que estabeleceu a data de 457. E ela começou a ser posta na margem da Bíblia do King James, a partir de 1701. Então seria 483 menos 457. 26 anos. Olha que interessante, já está começando a ficar mais próximo do que é o tempo de Jesus. Sir Robert Anderson, um advogado e investigador da Scotland Yard, da Inglaterra, um brilhante estudante da Bíblia, concluiu que a ordem foi dada em 14 de março de 445 a.C. E Cristo entrou em Jerusalém sob o seu jumentinho em 6 de abril de 32 depois de Cristo. Ele documentou essa posição em seu livro The Coming Prince, ou O Príncipe que há de vir, em 1895. Então veja, 444 mais 32 igual a 476 mais 5, 481. Nós estamos falando de 483, a data das 69 semanas. Veja, são propostas variadas, escatológicas, mas também tem que se considerar, se você for entrar nesse aspecto, o ano lunar e o ano solar. Veja, a proposta escatológica, como nós falamos, são variadas, mas tem mais uma proposta ainda, a de Esther. Veja, a história de Esther começa em 483 a.C., 103 anos após Nabucodonosor ter levado os judeus ao cativeiro, 54 anos após Zorobabel liderar o primeiro grupo de exilados da volta a Jerusalém e 25 anos antes de Esdras liderar o segundo grupo a Jerusalém. Olha, 483, aí bateria exatamente 69 semanas até Jesus Cristo, até o nascimento de Jesus. Mas aqui não considera o ano solar, não considera o erro de 5 anos.
Então, tudo isso vai ser discutido dentro da abordagem da teologia sistemática que haverá em escatologia. Vocês vão estudar as hipóteses. Aqui é só uma questão de proposta de linha de tempo. Também para você guardar na sua mente essa ideia dentro da ideia até do período de silêncio, que seria, teoricamente, esse período de 69 semanas. E faltaria a última semana. A última semana já é uma outra abordagem, né? Ela aconteceria, então, depois da chegada do príncipe, ou seria de Jesus, e que alguns até ligam a última semana de Daniel à grande tribulação, que seria de 7 anos, e aí então cumpriria as 70 semanas de Daniel, profeticamente no futuro, né? Mas isso é uma proposta escatológica. Vocês estão vendo então aí esse período de silêncio que nós estamos iniciando com essa proposta da discussão dos 70 semanas de Daniel, né? Mas tem uma história dentro desse período. E agora nós vamos entrar dentro dessa história. Quer dizer, o que aconteceu nesse período de 260 anos? Os 140 anos iniciais, nós já falamos, né? Com Esdras, Neemias, com Esther, né? E tudo aquilo que aconteceu naquele período. Mas ainda tem 260 anos, e inclusive 260 anos que não tem profeta nenhum, né? Até a chegada. Mas é considerado 400 anos de silêncio esse período do início do cativeiro, apesar de que existem aqueles últimos profetas, né? Então nós poderíamos questionar se são 400 anos. Os 400 anos normalmente são muito enfatizados por causa da simbologia bíblica, né? Que envolve o 4, né? Então é uma discussão teológica, né? Se nós podemos considerar ou não podemos considerar. O fato é que você está a receber informações, né? Para você também, em certo sentido, ser um crítico e não aceitar tudo que você ouve porque está escrito num livro dogmático ou porque alguém falou, porque ensinou. Não, veja, você é um teólogo agora, ou está estudando para ser um teólogo. Você precisa de verificar o fato em si na Bíblia Sagrada e na história sagrada, né? Na história que está dentro da realidade, não é hipótese. Tem que se buscar fatos. Tem pessoas que gostam de trabalhar doutrinas em cima de revelação que não tem fatos. E isso é entrar num ambiente de ilusão, num ambiente até mesmo de heresia. Muitas heresias foram criadas porque foram baseadas no que o profeta acha que é e não tem absolutamente nada a ver com a história ou com a realidade bíblica. Para isso existe aí a hermenêutica, que vocês ainda vão estudar e até tem regras específicas a se seguir. Então, nós estamos a terminar essa primeira aba e vamos entrar no ambiente da história, né, do período de silêncio. E é um período que aconteceu muita coisa. E teve muitos escritos, como nós falamos, mas nenhum escrito foi reconhecido nem pelos judeus, nem pela igreja no futuro. E, claro, nem por Jesus, que é a base da estrutura, né, do reconhecimento, da inspiração da Bíblia, como nós falamos na disciplina Introdução à Bíblia, em que nós tratamos bem basicamente esse assunto. Aqui é o professor Marco Faleiro, nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia, então veja, é panorama, né, de Gênesis a Apocalipse, panorama. Nós não estamos falando detalhes, tem muitos detalhes, para isso você tem que estudar. E você pode parar e estudar cada detalhe histórico, tá? Então, você está aqui na Logos, Ensino Superior de Teologia, e como eu tenho o costume de dizer, espero que você seja feliz. Mas lembre, seja feliz, mas faça alguém feliz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.